Olá, minha gente querida, meu povo querido, que Deus nos abençoe, porque nós estamos mais uma vez juntos para compartilhar o Evangelho Eterno. Meus queridos, hoje nós vamos falar de um assunto um pouco polêmico. Por que tanta religião? Hoje nós temos dificuldade, irmão, de pregar toda a verdade do Evangelho Eterno. Por quê, irmão? Por que tanta religião? Cada casa se identifica como a religião verdadeira. E agora? Meus queridos, eu conversando outro dia com um irmão meu, e ele tocou nesse assunto. Cada religião diz que a sua igreja está certa. Em quem nós vamos crer? No padre? No pastor? Ele falou, eu não acredito em padre, não acredito em pastor, porque cada um puxa o seu saco. Meus queridos irmãos, infelizmente, o verdadeiro evangelho, tá? Para ser diferenciado hoje, no meio de tantas falsas religiões. Cada cá puxando, né, o seu saco. Essa é uma palavra grosseira, irmão, mas precisa nós falar. O evangelho está sendo o quê? Comercializado. Quem está por trás de toda essa confusão? Irmãos, na última pesquisa, já tem cerca de quase 40 mil religiões. Só entre o cristianismo tem um absurdo de religiões, né? E para que tantas religiões se a Bíblia, a palavra de Deus é uma só? O Evangelho não é um só? Por que tantas religiões? Ah, meus queridos, veja só quem está por detrás de tudo isso. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 14, versículo 13 e o versículo 14. Nós já falamos sobre esse assunto aqui, irmão, no segundo estudo da palavra de Deus, tá? Sobre a entrada do pecado. Aqui foi o anjo Lúcifer, né? Quando ele pecou lá no céu, nós já aprendemos isso, né? O pecado começou lá no céu. E ele desejou ser Deus. E ele aqui tentou, né, se declarar ser um Deus. Olha o que foi escrito a seu respeito aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, versículo 13 e 14. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Verso 14, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Essas palavras, irmão, foi do anjo Lúcifer. Eu vou subir acima das mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus. Vou construir o meu trono e vou ser semelhante ao Altíssimo. Ele desejou ser Deus, irmão. Ele queria ser um Deus também, um Criador. Meus queridos, no versículo 15 diz que, em vez dele subir, Deus expulsou ele do céu. Porque o pecado não pode ficar no céu. Então, irmão, daí começou. Ele se tornou o que de Deus? O maior adversário de Deus. E a Bíblia diz, irmão, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, nós já lemos aqui também, no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 7 ao versículo 9. Olha o que diz aqui, irmão. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Verso 8, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Meus queridos, houve uma batalha no céu. Quando Lúcifer desejou ser igual a Deus, ele chegou a percorrer todos os anjos de Deus e fez uma política. A Bíblia diz, irmão, no capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 4, que quando ele foi expulso, Deus expulsou ele do céu, ele arrastou a terça parte das estrelas de Deus, quer dizer, dos anjos de Deus. A terça parte, irmão, dos anjos de Deus se aliou com Lúcifer, com Satanás, e agora ele foi expulso do céu. E ele veio para a terra, e ele é que faz toda essa confusão. Hoje, irmão, ele usa os seres humanos para cada um fundar sua igreja, para que quanto mais igreja, mais difícil fica para os pecadores se arrepender e crer no verdadeiro evangelho. Meus queridos, olha essa grande dificuldade.
Mas aqui nós estamos, irmão, para divulgar, né, quais são as astúcias de Satanás, porque ele veio para a terra para perturbar, para enganar todo mundo. Diz a Bíblia, nós acabamos de ler. Então, quando ele chegou, irmão, lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o primeiro casal, colocou eles ali no Jardim do Éden, e ali, irmão, ele começou contradizendo o que Deus falou, o que Deus disse. Então, irmão, veja só, é fácil você discernir qual é a falsa religião e a verdadeira religião. Porque toda aquela religião, irmão, que contradiz o que Deus ordena, essas são os falsos. Olha o que diz aqui, no capítulo 3, verso 1 a 7. Diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, não. Deus disse que nós podemos comer de todos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, porque se nós comer, nós morreremos. Essa tem sido a orientação de Deus a Adão e Eva. Aí no verso 4, a serpente respondeu, é certo que não morrereis. É porque Deus sabe que no dia em que vocês comer, vocês vão se tornar igual a Deus. Vai se abrir seus olhos, vocês vão se tornar igual a Deus. E Ele não quer. Meus queridos, daí Eva comeu, né? E começou todo problema, irmão. O pecado agora foi transferido para Adão e Eva. Em vez deles ter Deus como seu Criador, a quem eles podiam e deviam obedecer, agora passaram a obedecer à voz de Satanás, contradizendo o que Deus disse. Deus disse não coma, e Satanás chegou agora e disse coma. Meus queridos, isso aqui está o início da confusão religiosa. Para que tanta religião? Meus queridos, nós acabamos de falar. Quanto mais religiões, mais difícil fica para que o pecador se arrependa e se converta a Deus. Por quê? Como em tantas religiões? Vocês sabem, irmão, que, veja só, aqui acabou de falar que houve guerra no céu. Agora, irmão, Satanás tornou-se o grande adversário de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 2 de Gênesis, voltando lá no capítulo 2 de Gênesis, nós lemos no capítulo 3, agora no capítulo 2, no versículo 1 a 3, olha como é que os homens, irmão, que Satanás usa os homens para transgredir, contradizer o que Deus disse. Olha o que diz aqui no capítulo 2, verso 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou e santificou o dia 7º. Meus queridos, Deus criou o dia 7º, o sábado, para o descanso do homem. É o dia de descanso, um dia de santificação. No livro de Ezequiel, irmão, no capítulo 20 de Ezequiel, versículo 12 e o versículo 20. Também lhe deu o meu sábado, o 7º dia, para servir de sinal entre mim e o seu povo. O sábado, irmão, foi criado por Deus na primeira semana da criação. E agora, o que os homens fizeram? O que os chefes de igreja fizeram? Nós já passamos, no estudo passado, que o rei Constantino, no ano 321, depois da ressurreição de Cristo, juntou-se com o Papa Gregório, com a igreja romana. Ele se camuflou de cristão, né? Juntou-se com o Papa Gregório e fizeram uma transferência do sábado para o domingo. Meus irmãos, está fácil você entender o que significa agora a falsa religião e a verdadeira religião. A verdadeira, irmão, aqueles que obedecem a Deus. Deus falou assim, assim é. Deus mandou guardar o sábado, mandou, então nós vamos guardar o sábado, né? Agora Satanás usa os homens, o rei Constantino, o Papa Gregório, e agora transferiu a guarda do sábado para a guarda do domingo. De que lado nós vamos ficar? Do lado da verdade ou do lado do erro? Então, irmão, Satanás, ele é que faz essa confusão, é que faz, que cria tantas religiões. E quase todas, irmão, obedecem ao Papa, ao rei Constantino.
pessoas que já morreram, né? Quanto Deus, o nosso Criador, que é vivo e reina eternamente, criou o sábado para o descanso. Meus queridos, quando no princípio da Bíblia, vamos ver outra mudança aqui, irmão, para nós saber como é fácil a gente descobrir qual é a verdadeira e a falsa religião. Olha o que diz, irmão, no capítulo 4. Quando os primeiros filhos de Adão, Caim e Abel, após o pecado, Deus pediu que Adão, né, e Eva e toda a raça humana, toda a família humana, toda a vida que eles pecassem, eles tinham que oferecer um cordeiro. E esse cordeirinho deveria ser sem defeito. Tá? Olha o que aconteceu aqui. No capítulo 4 de Gênesis, a partir do versículo 3, diz assim: aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e a gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que da de Caim e de sua oferta não se agradou. Meus queridos, olha outra mudança aqui. Olha o que fez, irmão, Caim. Deus pediu que todo ser humano, né, a partir do que ele pecou, ele tinha que trazer uma oferta ao Senhor, no tempo determinado, uma oferta de um cordeiro. Abel, como obediente a Deus, trouxe o seu cordeiro e ofereceu, Deus aceitou a oferta. Agora Caim pegou dos frutos da terra e ofereceu a Deus. Deus aceitou a oferta de Caim? Não. Por quê? Porque Deus pediu um cordeiro. Tinha que ser um animalzinho. Aquele cordeirinho, irmão, representava Jesus. A oferta que valia era Jesus sendo sacrificado. E aquela oferta, irmão, ela valeu até o dia em que Cristo foi morto na cruz do Calvário. Todo aquele cordeirinho representava a Cristo. Tá? Por isso que a salvação, irmão, sempre foi pela graça. Todos aqueles que traziam aquele cordeirinho, aquele animalzinho, era sacrificado, derramado o seu sangue, né, para purificação do pecado daquele pecador. Então, irmão, aquele cordeirinho era simbolizado Jesus Cristo. Até o dia em que Jesus foi imolado na cruz do Calvário. Aí não precisou mais oferecer o cordeiro, porque o verdadeiro cordeiro era Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29, no dia que João estava batizando ali no Rio Jordão, Jesus se aproximou para ser batizado e João apontou para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus queridos, agora Caim pega e traz frutos. Deus não aceitou. Meus queridos, olha como é que a palavra de Deus é contradita, né? Veja só, meus queridos. E de que lado nós vamos ficar? Com a verdade da palavra de Deus? Deus falou assim, assim é. Assim diz o Senhor. Agora, esse idealismo de homens, que não foi os homens que mudaram. Por exemplo, o rei Constantino e o Papa Gregório. Eles tinham direito de mudar a lei, de mudar o sábado para o domingo, o quarto mandamento como um sinal entre Deus e o seu povo? Não. Isso é o trabalho de Satanás. Então, agora nós acabamos de compreender, né? Por que tantas religiões? Por que tanta mudança, meus queridos? Se há um só Deus, lá no livro de Efésios, no capítulo 4, versos 5 e 6, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Se há um só Deus, né? Uma só fé, um só batismo, a Bíblia é uma só. Por que tantas religiões? Meus queridos, agora nós vamos compreender facilmente, né? Qual é a verdadeira religião e a falsa religião. No livro de Mateus, no capítulo 24 de Mateus, no capítulo 7 de Mateus, no capítulo 7, verso 21. Sabe o que diz Jesus? Nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Meus queridos, não é dizer que eu sou religioso, eu pertenço a tal religião, que Deus aceita, não, Senhor. Deus só aceita aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqueles, irmão, que estão com a Bíblia na mão, obedecendo conforme está escrito. Deus falou assim, assim é. Deus criou o sábado, mandou guardar o sábado, foi. Então eu vou ficar com Deus, tá? Deus mandou guardar o domingo, não. Quem mandou guardar o domingo foi o rei Constantino e o Papa Gregório, a partir do ano 321, depois da ressurreição de Cristo.
Então vamos ficar com a palavra de Deus, vamos falar com assim diz o Senhor. Se Deus falou assim, assim é. Tá, meus queridos? Então agora ficou fácil de nós saber qual é a verdadeira religião e a falsa religião. Tá? Todas essas mudanças. Deus pediu no segundo mandamento da lei de Deus: não farás para ti imagem de escultura. Quem mudou? Quem colocou imagem de escultura para ser adorada? O homem, a igreja romana. Nós vamos ficar com uma igreja romana que mudou os mandamentos de Deus, né? Então, no primeiro mandamento diz assim: não terás outro Deus diante de mim. E o segundo: não farás para ti imagem de escultura. Então, quem adora a imagem de escultura, quem se prostra diante da imagem de escultura, está quebrando o primeiro mandamento. Tá bom? Quando chegou o quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para santificar. Sabe o que está escrito lá no catecismo? Guarda domingo de festa. Mais uma vez, irmão, nós vimos aqui, irmão. Então você agora descobriu qual é a verdadeira religião? Aquela que prega e vive o que Deus mandou, o que Deus ordenou, o que está escrito na sua palavra, tá bom? Então, irmão, hoje nós vamos tomar a nossa decisão. Lá no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 30, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Até aqui, irmão, muitas vezes, irmão, você não conhecia, né? Deus não leva esse tempo em conta. Mas a partir de hoje, nós não temos mais, agora, irmão, desculpa, eu não sabia. Porque agora o evangelho eterno está sendo pregado a todo mundo. A igreja de Deus, irmão, está pregando o evangelho eterno a todo mundo. Qual a igreja de Deus? Lá em Apocalipse, né, no capítulo 14, versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 12, versículo 17, né, diz que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Meus queridos, a partir de hoje nós vamos tomar a nossa decisão. Nós vamos obedecer a Deus, obedecer a Bíblia como ela é. E outra coisa, meu querido, nós pregamos, ensinamos toda a Bíblia, né? Lá em 2 Timóteo, a carta de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, toda. Então, que Deus nos abençoe. Que a partir de hoje, nós possamos se decidir, irmão, qual é a igreja que nós devemos seguir, qual religião vamos seguir, irmão, a Deus, obedecendo toda a sua palavra. Deus falou assim? Assim é. Deus, irmão, é um Deus que não muda. O que Ele falou será eterno, tá bom? Que Deus nos abençoe. No próximo estudo, irmão, vamos falar de temperança. O que significa temperança, tá? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, é o nosso desejo, é a nossa oração. A partir de hoje, nós não temos mais desculpa, né? Porque meus pais viveu nessa religião, meus avós viveu, porque eles não conheciam. Nós não, agora nós estamos com a palavra de Deus em nossa mão e nós temos o conhecimento, tá? Que Deus nos abençoe.